Então, a minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui da quarta-feira, vamos estar fazendo um regar da mensagem do Café com Cristo. Café com Cristo é uma mensagem que tem toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, no canal da YouTube da Rádio e TV Melhorar. Essa mensagem fica lá no canal, se quiser assistir, ela vai estar lá, então, postada no canal. Mas foi falado, então, sobre o constrangimento, uma obra do Espírito, né? Foi falado sobre o Espírito Santo. E sabe que o Espírito Santo aqui nos constrange, né? O Espírito Santo aqui toca. Nós estamos hoje na era da graça, também era do Espírito, né? E era da igreja, né? É a era, então, que nós estamos hoje. E tudo começou lá em Atos dos Apóstolos, com o derramar do Espírito Santo, né? E é o que foi abordado hoje, então, e nós vamos estar fazendo o regar, então, dessa mensagem, que o Espírito Santo possa abrir para nós mais sobre o que já foi liberado aqui, né? Então, vamos começar fazendo uma leitura aqui de Atos, capítulo 2, vamos começar com 17 e 18. Atos 2, 17 e 18. Está o apóstolo Pedro, né, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Ó, ele está citando Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Né? Então aqui Pedro citava o profeta Joel. Vamos ver agora o 32 e o 33. O verso 32 e 33, que fala assim. Chegou um irmão, vamos só dar uma saudação aqui, chegando mais irmãos. Já continuamos com a nossa leitura aqui. Irmão Sullivan, bem-vindo, irmão Sullivan, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Estamos fazendo uma leitura aqui, então, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler agora o versículo 32 e 33. Então, aqui é Pedro falando, então, uma pregação muito abençoada de Pedro, né? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, né? Então, Pedro citando aqui o derramar do Espírito Santo. Vamos ver agora, então, Atos 2 também, vamos ver aqui o 37, versículo 37, né? Que fala assim, ó. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes, 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Amém, meus irmãos? Saudar mais um irmão aqui. Está entrando. Irmã Núbia, bem-vinda, irmã Núbia. Então, Deus abençoe cada irmão que estão chegando, os irmãos aqui na nossa live. Hoje, então, estamos fazendo. E a irmã Francinete, amém? Deus abençoe a minha irmã Francinete, que também entrou aqui na live. Hoje, então, fazendo aqui um regado da mensagem do Café com Cristo, que falou sobre o derramar do Espírito Santo, né? Derramar do Espírito Santo, né? E a gente sabe que toda obra que Deus está fazendo hoje tem o Espírito Santo, né? Que é o executivo, então, da Trindade. Então, constrangimento, uma obra do Espírito, é a nossa mensagem de hoje. Mas, então, convidar aqui a irmã Núbia, fazer a oração inicial, depois vão estar ouvindo 2 cânticos. A irmã, então, faz uma oração aqui, entronizando o Senhor Jesus aqui nessa live. Amém? Amém.
Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento entramos na Tua maravilhosa presença, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, queremos Te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Queremos também agradecer ao Senhor por mais um dia de vitória, de batalha, tantas lutas, tantas provas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E pedindo ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor vinha estar se manifestando poderosamente, Pai, na vida de todos que estão participando dessa live, aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. Pai, que o Senhor venha estar nos abençoando, nos fortalecendo, que todos os dias o Senhor possa estar, Pai, crescendo em cada um de nós. Todos os dias o Senhor venha estar vencendo por nós as batalhas internas que nós temos enfrentado todos os dias, para que haja um crescimento de vida em cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha estar nos ajudando a ser forte e corajoso, e para que a gente venha estar sempre vivendo pela fé, porque somente a fé agrada o Senhor. Então, nessa noite, Pai, abençoa os louvores, abençoa a palavra, o compartilhar dos irmãos, todos que já entraram e aqueles que ainda vão entrar, em nome de Jesus. Amém. A graça seja com todos, o Senhor diz. Sigam o meu exemplo, imitem também aqueles que vivem e andam no Espírito, em sujeição a mim. Porque esses são os que me adoram e me amam. Muitos não vivem assim, mas vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, pois o seu Deus é o ventre, são amantes de si mesmos, sentem honra naquilo que os devia envergonhar, e só pensam nas coisas terrenas. Oh Senhor, tu tens poder para dominar todas as coisas. Clamo a ti, ó Senhor, venha vencer essa maldição. Livre quero ficar. Oh Senhor, tu tens poder para dominar todas as coisas. Clamo a ti, ó Senhor, venha vencer essa maldição. Livre quero ficar. Que possamos pedir, irmãos, para o Senhor Jesus nos livrar desta maldição, deste amor próprio, de amarmos a nós mesmos, de o nosso Deus ser o nosso ventre. Que possamos invocar o Senhor e pedir para que Ele nos livre de sermos inimigos. Oh Senhor, tu tens poder
Senhor Jesus nos torne livres. O Senhor Jesus já nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que nós possamos desfrutar desta liberdade. E que o Senhor possa avançar dentro do nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Lugar cruel, onde a luz não tocou. O qual só o meu Senhor Jesus tem a chave para entrar. Dia chegou com tua unção, atraído por ti me entreguei. E neste momento marcado para de ti desfrutar. Que santidade, que fidelidade, que pureza, que perfeita justiça. Desfalecido estou por sentir teu imenso amor. O engano dilacerou meu coração. O engano dilacerou meu coração. Mas essa fé, essa paz é o aroma que cura e me livra. Senhor Jesus, que tu possa avançar dentro do nosso coração, que nós possamos ser atraídos por ti, Senhor Jesus. Mas essa fé, essa paz é o aroma que cura e me livra. Amém, irmãos. Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Atos 2:37. Atos 2:37. Vamos ver o que um apóstolo fez aqui. Estava trabalhando para Deus. Estava trabalhando aqui para o Senhor. E ele estava terminando uma pregação para uma multidão. Uma multidão caída, uma multidão que não estava no Senhor Jesus, não conhecia Cristo, nem a economia divina, não sabia o que estava para chegar, né? Nem tinha, estava totalmente por fora do que tinha acontecido com Cristo, com o Pentecostes, Olha aqui, eu não vou ler toda a passagem que antecede o versículo 37 e 38, mas os irmãos têm que ver que Pedro estava iluminando um povo a respeito da verdade da nova aliança. Amém? Coisa que a gente faz todos os dias aqui. O Senhor me usa para falar coisas da nova aliança, para inteirar os irmãos da verdade. Amém?
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Viu? Todos estavam unidos na mesma palavra. Então perguntaram a Pedro e aos apóstolos, porque os apóstolos estavam igual a Pedro. Então, se os líderes, deserto, tribo, familiar, os presbíteros não estão igual ao ministério da palavra, tem algo errado. Amém? Tem algo errado. Eles perguntaram o quê? Para Pedro e os apóstolos. Todos. Que faremos, irmãos? Esse pronunciamento desse povo que acabara de ouvir um ensinamento, uma exposição da verdade, eles ficaram tão cheios de luz e começaram imediatamente a ver que as suas crenças, seu comportamento, a sua conduta passada era de grande ignorância. Olha, eu vivi até aqui totalmente fora disso. É isso que eles disseram. O que aconteceu na cabeça desses homens para eles dizer fazer essa pergunta, irmãos? Pensem um pouco, o que faremos? Irmãos, o que faremos agora, diante disso que vocês falaram? Eu me lembro, talvez muitos desses aqui estavam naquela multidão, preste bem atenção, muitos desses aqui estavam naquela multidão que cercava ali o monte, né? O Monte Caveira, o Calvário. E quando a autoridade civil perguntar, a quem quer, qual que vocês querem que liberte aqui? Jesus ou Barrabás? Daqui a pouco eles ouviram o povo gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esta era a cabeça do povo antes desse momento precioso de Pedro na pregação do Evangelho da Graça e do Reino. A cabeça deles é, solta Barrabás, crucifica Jesus. Essa era a mentalidade, a visão deles, a cabeça deles era assim. Mas através da unção do Espírito Santo, o apóstolo Pedro começou a pregar para eles, e você vai ver que o que antecede esses versículos é um discurso de Pedro muito bem orientado pelo fluir do Espírito Santo, que foi encaixando os fatos históricos, foram encaixando os acontecimentos, e eles foram recebendo luz, eles foram descortinando mistérios dentro dele, a sua ignorância, a sua burrice na mente começou a ser dissipada, o seu interior, a sua mente passou por um processo de iluminação total. E aí chegaram a lástima, o remorso, a culpa, se certificaram da sua ignorância que houvera até ali. Nós estávamos cegos, nós não conhecíamos isso. Pedro, eu creio que muitos chegavam para os apóstolos e diziam, olha só o que nós fizemos, Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Olha o que nós fizemos, olha o que eu pensava, olha o que eu fiz no passado, olha, eu gritei lá, crucifica, Imagina essas pessoas iluminadas que mataram o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, como nós cantamos agora, que está chegando de volta, glória a Deus. Que faremos, irmãos? Olha só quanta coisa errada eu fiz.
Pedro não disse para eles: a partir de agora, vocês não vão mais mentir, a partir de agora, vocês não vão mais fumar, a partir de agora, vocês vão tirar os quadros de São Jorge dentro de casa, a partir de agora, você não vai mais beber, a partir de agora, tu não vai mais julgar os teus irmãos, a partir de agora, tu vai perdoar. Porque ele perguntou: o que eu faço? Eu estou exposto. Eu me sinto um canalha. A tua luz me deixou, eu me senti o pior dos homens. Porque eu vi os meus erros. Ah, que maravilha! A palavra de Deus tem um poder, uma capacidade de entrar dentro dos neurônios, aí, do cérebro, da mente de uma pessoa e fazer ela se autodestruir através da sua consciência. A consciência começa a martirizar a pessoa, molestar a pessoa, porque o eu é a natureza pecaminosa. A luz dissipa as trevas, porque a natureza pecaminosa, o ego do homem é trevas pura. Amém? Ele é um ignorante e pensa que é sábio. É assim que eu me sentia. Mas a luz entrou. E eles descobriram o mistério de Deus que é Cristo. Digo, esse homem para mim tinha um conceito lá embaixo. Esse homem para mim era um impostor. Esse homem para mim era um lixo. Esse homem para mim não sei. Eu tinha ódio desse homem. Hoje tem muitos que professam a sua fé em Deus e que odeiam o cristianismo. Tem muitos. São pessoas que não conhecem a verdade, estão com a visão extremamente limitada, tubular. Mas fico condenando quem anda com a Bíblia debaixo do braço, quem estuda a Bíblia, quem testemunha de Jesus, quem cultua Cristo, quem adora a Cristo, fico criticando o tempo inteiro, porque tem religiões. Nasceu em uma religião que nunca sabe nada daquela religião, mas é daquela religião, eu sou dessa religião. Não me incomoda. Não quero saber, nem ouvir, porque vocês são uns fanáticos. Vocês são exagerados. O que tem dentro dessa cabeça dessas pessoas que falam isso? Ignorância. É só isso. Trevas. A hora que Deus iluminar, eles mudam completamente. Termina, dissipa essas coisas negativas. Então temos que ter paciência com esses que não conhecem. Porque esse povo que não conhecia também. Mas o Pedro foi lá, eles eram malévolos, eles eram malignos, eram pessoas ruins, eram religiosos, não queriam a novidade da nova aliança, mas Pedro foi com paciência. Pedro foi descortinando o mistério de Deus, que é Cristo, e o Novo Testamento, o reino dos céus. Foi lá descortinando, de repente rompeu. Rompeu. E a partir do rompimento e da instrução dos apóstolos, por isso que eu digo, os ensinamentos dos apóstolos são cruciais para dissipar trevas. Por favor, não fique estudando fatos históricos aí, não fique estudando a história, não. Estude Cristo, que te liberta, que te cura, que te transforma, que glorifica. Não fique gastando teus neurônios aí em fatos históricos, em coisas que já estão passadas e que não são relevantes para uma glorificação. Tem muita gente que está enganada. Temos que investir naquilo que o Senhor deu. É aqui. O que faremos, irmãos? Olha só o que Pedro respondeu. 38. Vamos ler. Respondeu-lhes Pedro: não estou exigindo que vocês mudem nada, sabia? Não precisa, ele já mudou, ele mudou a mente. A obra já estava pronta. O que Pedro disse agora que tem que fazer? Arrependei-vos.
Mudou a mente. Arrependei-vos. Agora tu ora dizendo que tu era um ignorante, que não conhecia as coisas, fazia tudo errado, e que agora a tua consciência, a tua mente conhece uma novidade de vida, e que é maravilhosa. E ninguém vai precisar me forçar eu mudar meu procedimento, porque eu quero mudar. Isto é o poder da palavra de Deus quando ilumina um homem. Não é o Senhor que exige, é Ele que exige a partir daquele momento que mude completamente a sua vida. Ele que quer, Ele que vai mudar. É uma decisão pessoal. Evangelho que você fica lá exigindo com regras, não pode botar isso, não pode vestir aquilo, não pode comer isso, não pode usar isso, não pode. Isso não é de Deus. Isso é um ensinamento antigo da lei. Não pode, não toque, não faça, isso é bom, isso é certo, isso é errado, isso é o bem, isso é o mal. Isso não existe mais. O que existe é o seguinte: prega a verdade. E se lá dentro Deus fizer uma obra subjetiva de mudar o teu parecer, do teu passado, e te dar uma novidade de vida, é você que tomou essa decisão. Porque Cristo não impõe, Ele expõe verdades para você. Então tem muita coisa errada a nossa visão está totalmente fraca em muitos aspectos, e nós achamos que somos pessoas espirituais. Quantos saem julgando os irmãos, que tu fez isso, o irmão fez aquilo, faz aquilo, mas deixa fazer, irmão, o que tu tem que ver com isso? Mas tu não é Deus, tu não é juiz, tu não é nada. Deus te constituiu, sabe o quê? Servo miserável. Para de falar dos irmãos e fiscalizar os irmãos. Você não tem nada a ver com isso. E se ele está pecando, irmão, porque não tem visão. E se tu vê que ele está fazendo as coisas erradas, vai ajudar ele a ter luz. E para de querer bancar o divino, que você não é divino, porque você é um acusador, você é um julgador, sendo que você é certo, está numa posição totalmente falsa e não é teu patamar aquele, desce. Fica pensando, o teu pensamento não vale nada, eu quero dizer para você. Mas eu ouvi isso no tal dia, tal coisa, eu agora não sei se isso é verdade. Se for verdade, o que é que tu tem que ver com isso? Tu não foi chamado para julgar e nem ser o dono da vida de ninguém? Vai crescer em vida, como eu faço. Deixa os outros. Então, ajudar não é acusar. Ajudar é fazer a pessoa crescer com amor. Entende? Quem acusa é o diabo e os seus adeptos. Quero dizer para você. Quem julga é o diabo e os seus adeptos. Não é os filhos de Deus que fazem isso. Está escrito que é assim. Quando Jesus teve que dizer, vós sois filho do diabo. Que coisa dura isso. Por que teve que dizer aquilo? Porque estava falando de uma realidade. Amém? Porque gostam e amam mais as trevas do que a luz. Pessoas que já conhecem o Evangelho. Não aprenderam que a obra é interna e a decisão é pessoal. Eu não tenho que influenciar na tua decisão, não tenho esse poder. Mas é a tua consciência que tem que determinar mudanças na tua vida. Então ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só. Mas como é que agora estão batizando em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Que coisa incrível. Olha, o Pai está no terceiro céu, o Filho desceu na terra, o Espírito foi para dentro do homem. O batismo é no Deus triuno. Recebeu o dom do Espírito Santo. Recebeu o Espírito de Deus aqui dentro. Para dissipar trevas, ignorâncias, e
te levar à sabedoria de Deus para dentro de ti, para que a tua mente determine um caminhar no Espírito. Amém? Então, o nosso batismo é em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está imerso na divindade trina. Amém? Porque tu é batizado em nome de Jesus, tu é batizado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Jesus foi comissionado a fazer essa obra. Amém? Agora, quem estava dentro de Jesus era Deus, o Eterno. Ou não era? Ou você acha que o homem não tem corpo, alma e espírito? Ou você acha que o espírito que está no teu espírito é um espírito diferente de Deus? Então, por favor, te alerta, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, essa mensagem está falando sobre o primeiro grande derramar do Espírito Santo que aconteceu lá na igreja primitiva, né? E esse primeiro derramar gerou, então, a manifestação da igreja gloriosa, né? Tudo aquilo que tinha sido prometido por Deus através dos profetas estava acontecendo ali, aquela manifestação do derramar do Espírito Santo, né? Então, hoje nós estamos na era da graça, né? Deus tem um outro jeito de tratar com o homem, diferente de como era lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, né? Nova Aliança diferente da Velha Aliança. Então, nós estamos na graça, nós estamos também na era do Espírito, né? É o Espírito Santo, então, que faz todas as coisas. Nós estamos, então, na era da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo. Então, Deus opera hoje, então, para restaurar o homem, né, e implantar o seu reino na terra. Tudo isso é a obra, então, de Deus. Então, a gente vê esse grande momento aqui da manifestação do Espírito Santo, né, lá na igreja gloriosa. Bem, vamos ler algumas passagens aqui para a gente comentar, né? Vamos ver aqui primeiro João 16, 7, 8. Aqui vemos então Jesus, próprio Jesus, falando sobre o que ia acontecer. João 16, 7, 8. Ele está falando sobre o Espírito Santo, né? Então, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus falando aqui, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. O versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, aqui Jesus falava sobre o que tinha acontecido ali, que estava acontecendo ali em Atos 2, a vinda do Espírito Santo, né? Através do ministério ressurreto de Jesus. E o Espírito Santo é que convence, né? Vamos ver outra passagem aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Então, estamos vendo aqui sobre a obra do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler o 14 e o 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, né? Então, a gente viu ali que aquele povo todo que estava ouvindo Pedro pregar, Pedro falando sobre Joel, a promessa de derramar do Espírito Santo, ele falou sobre Jesus que tinha sido crucificado, né? Então, aquilo constrangeu o coração daquele povo que estava ali. Então, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então, vemos aqui a manifestação da igreja gloriosa, vamos ver aqui a reação do povo ali com Pedro. Aqui. Vamos lá agora então para Atos 2, 38. Pedro falando com o povo ali, né? Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né? Eles perguntaram o que faremos, eles tinham sido constrangidos através da pregação de Pedro, né? O Espírito Santo constrangeu, disse, o que faremos? Então respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de novo. E o versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, aqui nós incluído aqui, né? Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, né? Então aqui estava se cumprindo a promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão. Em ti serão abençoado todas as nações da terra. Então a salvação estava aberta, não somente para o povo de Israel, mas estava sendo aberta a salvação para todos. Todo aquele que crê no nome de Jesus ia receber o Espírito Santo, né? Então, o que aconteceu aqui? Foi a primeira manifestação da Igreja Gloriosa. A Igreja Gloriosa se manifestou. Então, primeira manifestação da Igreja Gloriosa. E hoje, então, o que aconteceu? Hoje, novamente, o Senhor quer uma Igreja Gloriosa, sem mácula nem ruga. Quer dizer, o Espírito Santo continua aí. Não mudou nada, né? Então, mas o Senhor quer essa manifestação, que novamente se manifeste toda essa pujança, toda essa força. Então, para isso, o Espírito Santo tem que nos constranger. Então, essa mensagem falou sobre o constrangimento, né? Constrangimento, uma obra do Espírito. Então, Deus trabalha hoje na igreja para que venha esse constrangimento e que a igreja possa, então, gloriosa, se manifestar. E aqui, na sequência, né, mostra como é que aconteceu, como é que foi a Igreja Gloriosa lá em Atos dos Apóstolos, né? Vamos ver agora então Atos 2:42, como é que eles procederam. Então, vamos pensar assim, esse povo foi batizado, aceitou Jesus, né? E começaram a ter comunhão, a igreja estava se manifestando, né? E essa igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que serve de parâmetro para nós hoje, nós temos que olhar para essa igreja aí, né? É o que o Senhor quer hoje também, que essa igreja se manifeste dessa forma que aconteceu lá. Então, o que eles faziam lá? Aqui está o Espírito mostrando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira coisa, perseverar na doutrina dos apóstolos, que são os ensinamentos de Deus. Os apóstolos, então, passavam os ensinamentos de Jesus Cristo, né, para o povo. E eles perseveravam nessa doutrina, a doutrina da nova aliança, né? E na comunhão, então a importância que tem da comunhão, né? A igreja tem que ter comunhão. E o próximo, no partir do pão, então nós temos que partir o pão, isso foi falado hoje no Café com Cristo, a importância de eu partir o pão. As revelações que Deus está trazendo para mim, eu tenho que compartilhar com os irmãos, né? A igreja, então, envolve uma mutualidade. A palavra diz que nós somos membros um dos outros, né? Então, temos que partir o pão. Então, a gente está reunido hoje também para partir o pão. Não é só um falando, né? Então, a importância que tem de não ter aquela coisa de clérigos e leigos, né? Mas que todos possam liberar o Espírito. Então, nós temos o Espírito em nós, o Espírito Santo, né? E o último item aqui, nas orações. Então, a importância que tem também as orações todos juntos, e a oração individual, que é a busca de comunhão com Deus. Amém? Mas vamos continuar aqui. Como é que era, então, essa igreja gloriosa? Aqui tem uma expressão, né, uma amostra de como era a igreja gloriosa. Vamos ver agora o versículo 43. Ó. Em cada alma havia temor. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Então, onde tem o temor a Deus, onde tem a simplicidade, a submissão, a comunhão, vem o fluir, então, dos prodígios, vem o fluir dos sinais, né? Amém? Deus vai operar através daquele povo que está ali. Aqui, então, a igreja gloriosa, pela primeira vez, estava se manifestando, né? Se manifestando. Vamos continuar lendo, 44. Todos os que creram estavam juntos, olha a unidade que tinha o povo ali, né? E tinham tudo em comum. Ó, vamos continuar lendo, 45 aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto
entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então acabou aquela coisa, né, de um querer explorar o outro, né, irmãos? Todos estavam com o mesmo espírito, todos tinham temor de Deus, então tudo se tornou comum, né? Era um povo diferente ali. Era a igreja gloriosa se manifestando naquele momento aqui. Vamos ver o 46 agora. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles continuavam ainda no templo, né? Mas o mais importante aqui, que aqui estava uma fase de transição, né? Do templo, aqui, que era a velha aliança, para a nova aliança, que é o casa em casa, né? O partir do pão de casa em casa, que é o grupo familiar, ou então a igreja na casa. Então, partia o pão de casa em casa, que está o grupo familiar, que a gente chama, né? Ou igreja na casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e contando, olha uma coisa muito importante aqui, né? Contando com a simpatia de todo o povo. Quer dizer que tinha um povo que não estava participando ali, né? Da igreja, a igreja gloriosa, né? Mas aquele povo que não participava, eles simpatizavam com os cristãos. Eles tinham simpatia. Eles notavam que aquele povo ali era diferente, que tinha algo diferente naquele povo ali, né? Começar que eles não tinham nada, tudo era incomum ali, né? Um se preocupava com o outro. O mandamento de Jesus ali, que é o amar o próximo, era algo natural. Então quer dizer o quê, né, irmãos? Que tinha o fluir do Espírito Santo. A vida nova estava neles, né? A alma deles estava inclinada para o Espírito. Os princípios de Deus é que eram obedecidos e praticados, né? Amém? Então existia uma diferença naquela comunidade ali. Então, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo mesmo que não se juntasse com eles reconheciam que aquele povo que estava ali, que os cristãos eram diferentes, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, né? Então a gente vê como teve gente que se batizou ali, falou em 3.000 batizados, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Então aqui a gente tem uma amostra da igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, né? E essa manifestação houve lá na igreja primitiva. E o Senhor deseja, e eu creio que Deus vai fazer isso também, nessa última hora que nós estamos vivendo. Novamente vai ter um avivamento forte, o Espírito Santo vai avivar os corações, o povo realmente vai se dobrar para Deus, que é isso que é importante, né? Então, o que falta hoje, né? A nossa entrega para Deus, entregar o coração a Deus. A prática do Mateus 6,33, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que o resto o Senhor acrescentou. Amém? Então, nós vimos aí, então, essa manifestação do Espírito, né? E a manifestação da igreja gloriosa, que é o que Deus vai manifestar também nessa última hora. Amém? Para isso, o evangelho do reino está sendo pregado em muitos lugares, né? A gente vê hoje muitos irmãos pregando, glória a Deus por isso, né? Tem o fermento aí também, mas tem o evangelho do reino sendo pregado. Amém? E o importante é a pregação do evangelho do reino. Então, o evangelho do reino vai ser pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então, verá o fim do governo humano e começa o governo de Cristo, o governo divino. Amém? Abrir para vocês, então, quem mais quer compartilhar, aqui então fazendo um regalo da mensagem de hoje de manhã, do Café com Cristo, né? Que falou então sobre esse momento aqui tão bonito da igreja primitiva. Alguém quer compartilhar? Está aberto para vocês aí. Amém? Amém? Deixa a Nora compartilhar por enquanto, mas está sempre aberto para vocês. É importante que vocês também participem. Amém? Vamos abrir então em Salmo 51, do ao 5. Então aqui é Davi, né? Um salmo de Davi. Então ele está falando com Deus nesse salmo, né? Então ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, esses 5 versículos aqui mostram, né, que o Davi ele estava arrependido de pecar contra Deus. Ele via o pecado diariamente na vida dele. Ele dizia: olha, o meu pecado está sempre diante de mim, né? Me purifica do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei as áreas que eu estou pecando, né? Eu sei as áreas em que eu faço mal diante dos teus olhos, né? Ele reconhecia que havia nele uma natureza pecaminosa. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Agora vamos para o versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, ele estava clamando para que Deus, né, não ficasse só olhando para os pecados dele e apagasse a iniquidade de dentro dele, né? Então, ele queria ser limpo do pecado. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, ele clamava para Deus criar nele um coração puro. Então, nós temos que ter esse anseio de ter um coração puro, de ter um espírito, né, inabalável, que não se abala com as tribulações, com as dificuldades, né? Agora vamos até o versículo 12, vamos continuar. 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, quer dizer, não me rejeita, Deus, né? Não me tira o teu Espírito Santo, eu sei que eu tenho uma natureza pecaminosa, mas não me rejeita. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quer dizer, Deus, né, devolve a alegria da salvação de quando eu comecei lá contigo a caminhada. Me dá um espírito voluntário, um espírito, né, de perseverança, um espírito corajoso, né? Agora vamos para o versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, aqui, o apóstolo Davi estava falando que Deus não queria, né, ofertas de gado, de carneiro, de sacrifício de animais. O que Deus queria era um espírito quebrantado. Um coração compungido, quer dizer, um coração quebrantado e contrito, arrependido. Não o desprezarás, ó Deus. Então, Deus quer que a gente tenha, né, um coração quebrantado, um coração que aceita a vontade de Deus, mesmo quando aquilo dói no nosso coração, né? Mesmo quando a gente está precisando se negar para fazer a vontade de Deus. E que a gente se arrependa das áreas em que a gente ainda está pecando contra Deus, que a gente ainda está caindo, né, no pecado. Porque Deus ele se agrada quando a gente se humilha diante dele. A gente volta o coração em humildade diante dele. Mesmo que a gente ainda não esteja sendo vitorioso naquela área, se a gente se humilhar, se a gente buscar a presença de Deus, Deus vai nos ouvir e vai nos auxiliar, né? Agora vamos também para 1 João 1, versículo 5. Então diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido
e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Agora vamos até o 9. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem algo importante. Fala que quando a gente peca, a gente tem que confessar diante de Deus e nos purificar pelo sangue do Cordeiro. E aí nós vamos ter comunhão com Deus e uns com os outros. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui mostra que quando a gente erra, quando a gente peca, nós temos que confessar o pecado, pedir perdão, né? E Deus vai nos purificar da injustiça pelo sangue de Jesus, que ainda está a nosso favor enquanto nós estamos nessa era da graça, né? Agora, 1 João 2, versículos 1 e 2. Capítulo seguinte agora, né? 2, 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aqui tem algo importante. Primeiro, Deus ele nos escreve, né, a palavra para nos alertar para a gente não pecar. A palavra vem para nos iluminar para a gente não pecar. Mas, se a gente pecar, Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu como oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, agora, tá, eu sou perdoado, agora é o resto que se lasque. Não é assim. Deus quer o perdão para todos. Todos aqueles que invocarem o nome de Jesus vão receber o perdão. Então, é para nós, é para aquele que nos ofendeu, é para aquele que nos magoou, para aquele com quem tu está irado, é para todos. Então, Jesus ele é a propiciação pelos pecados de todos, no mundo inteiro. Né? Todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, né? Vai ser salvo e vai ser perdoado. Amém? Mas nós temos que estar diariamente confessando nossos pecados. Nós temos que estar limpando o coração diariamente, passando pela bacia todos os dias, né? Para poder sermos limpos, ter um coração limpo diante de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, estamos na era da graça, né? O sangue do Cordeiro está em vigência. A gente sabe que nós temos o Espírito Santo e a luz do Espírito que nos constrange. Então, esse constrangimento é importante. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Amém? Então, estamos falando hoje então sobre o constrangimento, uma obra do Espírito. Né? Nós estamos então na era da graça e também do Espírito e da Igreja. Tudo tem uma mesma relação. Amém? Mas, irmão, então lembrar que nesse fim de semana tem encontro microrregional, no sábado, lá em Florianópolis, Santa Catarina, né? Vai ser sábado, às 14h30. Todos estão convidados. Pessoa que não pode ir, podemos assistir, como é o nosso caso, aqui pela internet. Né? Ele é transmitido pelo canal da Rádio e TV Menorá. E na sexta-feira já tem, então, o culto de recepção, né? Às 20h. Amém? Então, temos programação, temos pão da vida aí para o fim de semana. E eu lembro também a importância, tu está assistindo essa mensagem hoje, tu gostou da mensagem, não te inscreveu no canal ainda? Te inscreve no canal, isso é importante para a relevância do canal. Te inscreve, curte, comenta, compartilha a mensagem.
sabe, sente que uma pessoa seria abençoada com essa mensagem, compartilha com essa pessoa, né? Tudo isso é importante para que esse canal possa ter relevância e possa ser levado a mais pessoas, né? O objetivo do canal é a pregação do Evangelho do Reino. Amém? Então, pedimos sempre a colaboração de vocês. Amém, meus irmãos? Mas, então, vamos retornar amanhã, então, nossa última live da semana, 19 horas, vamos estar aqui de novo, a nossa live, então, de quinta-feira. Antes, então, eu peço para a Nora fazer a oração final, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós tivemos aqui, finalizando, então, a nossa live de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda essa luz, Senhor, que recebemos hoje, Pai, possa nos iluminar, Senhor, possa nos aproximar de Ti, Senhor, para estarmos nos lavando, nos purificando, as nossas vestes diante de Ti, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, nos humilhar, Senhor, para receber, Senhor Jesus, a purificação, a santificação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos que o sangue de Jesus esteja agora nos lavando as nossas vestes de toda a iniquidade, de todo o pecado, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, ter as vestes alvas diante de Ti. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então Deus abençoe cada um de vocês que participou aqui hoje. Irmã Núbia, irmã Elizabeth. Boa noite, irmão, para todos aí. Boa noite, irmã. Deus Boa abençoe. noite. Até amanhã. A irmã Francinete, Deus abençoe, minha irmã. E o irmão José Marcondes. Deus abençoe cada um de vocês. Voltamos, então, amanhã. Em nome de Jesus. Amém.